subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. A fé cristã e o conhecimento científico. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, especialmente aos nossos superintendentes de escola dominical, aos nossos queridos professores de jovens, que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estamos iniciando hoje mais uma aula desta feita, lição de número 4, que tem por título A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. O nosso texto principal está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A lição de hoje é uma lição muito especial, assim como todas as outras, mas esta lição 4 e a lição 5, ela também tem muitas informações técnicas sobre a questão da ciência, do conhecimento científico. Daí, mais uma vez, a importância de você ter acesso ao nosso livro de apoio. O livro de apoio ele vai ampliar os seus conhecimentos e vai trazer essa discussão, por exemplo, do racionalismo, quem são os filósofos racionalistas que influenciaram essa discussão e até uma oposição entre ciência e fé. E nós vamos ver que elas não são antagônicas. E essa disputa é uma disputa que o texto bíblico não propõe. Então, nesse livro de apoio, você tem informações suficientes para dar prosseguimento ao seu caminho de estudo. Nós, voltando à nossa lição, a lição, como é de nosso costume, ela está dividida em 3 pontos principais. E esta lição visa alguns objetivos e que você, professor, precisa ter isso muito claro na sua mente, você precisa ter estudado a lição antes, precisa ter feito as anotações na lição, termos que você não tiver conhecimento prévio a respeito dele, você tem no livro. Se por acaso o livro não lhe trazer alguma clareza que você precise, você tem como ter nas notas de rodapé do texto, na bibliografia que o texto lhe propõe, você tem como chegar a estas conclusões também. Mas o fato é que você, querido professor, precisa ter alguns objetivos em mente ao aplicar esta lição aos nossos queridos alunos e alunas. Os objetivos são 3 principais. Primeiro, você precisa conseguir explicar o que é o racionalismo como um movimento filosófico. O segundo é mostrar a importância da ciência. Existem muitos cristãos, infelizmente, que acham que a ciência não tem importância nenhuma e que ela é totalmente inimiga da fé. Não é verdade, porque Deus criou as leis da natureza e a ciência estuda as leis da natureza. E os maiores cientistas e os primeiros cientistas, eles começaram a pesquisar e a fazer ciência, sabendo que um Deus perfeito, eterno, criou leis perfeitas e estas leis precisam ser estudadas. Então, você precisa mostrar a importância da ciência e você precisa destacar a ciência e a fé. Então, são 3 coisas: explicar, mostrar e destacar. Explicar o que é o racionalismo, mostrar a importância da ciência e destacar a ciência e a fé. Bem, é comum nós ouvirmos entre crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das escrituras sagradas. E esta lição foi escrita para mostrar para você que isso não é verdade, não há uma oposição. O que existe são pessoas que se opõem, são as interpretações que se dão que geram esta oposição. Então, a lição está dividida em 3 pontos principais.
O primeiro ponto é sobre o racionalismo e a fé cristã. O segundo ponto é sobre a ciência, tem a sua importância. E o terceiro ponto é exatamente esse: a ciência e a fé cristã. Bem, em muitos círculos, a discussão, em muitos círculos de discussões, é comum ouvir que o avanço da ciência, especialmente as áreas ligadas com a astronomia, geologia, biologia e outras, tem causado danos quase que irreversíveis para a reivindicação da Bíblia como palavra de Deus e regra de fé e prática, inerrante, inspirada e suficiente. Mas este texto da nossa lição, conforme eu disse, ele tem como proposta trazer compreensões nas quais a ciência e a fé não são inimigas. É certo que os cientistas descobriram as leis da natureza. E existem pessoas que falam sobre essas descobertas como se isso de alguma forma expulsasse Deus do mundo e impedisse a sua ação no mundo. Caso Deus existisse, na visão deles, né? Se Deus existisse, descobrir as leis da natureza estaria expulsando Deus do mundo, porque eles entendem que o mundo funciona com as suas próprias regras. E, na verdade, nós dizemos que foi Deus que criou as leis da natureza e não tem motivo nenhum de expulsá-lo dessa discussão. Então, para nós, os cristãos, as leis são de Deus e Ele, Deus, é livre para passar por cima delas, caso queira, que é o caso do milagre, que nós teremos um capítulo específico para tratar a respeito disso. Mas é mais do que isso. A Bíblia não nos ensina que Deus criou o mundo e depois abandonou o mundo à sua própria sorte. Mas, ao contrário, Deus criou o mundo e o sustenta continuamente. Praticamente todos os conflitos entre ciência e teologia se dão de fato entre o que alguns cientistas e alguns teólogos dizem. Isso significa, entretanto, que algumas teorias científicas estão efetivamente em conflito com os ensinamentos cristãos. Mas veja bem o que eu estou dizendo. Algumas teorias científicas estão em desacordo com os ensinamentos cristãos. Não são verdades incontestáveis da ciência. São teorias e, como teorias, carecem ainda de uma prova fidedigna daquilo que está sendo dito. Por exemplo, o conflito entre Gênesis e a ciência moderna sobre a idade do universo pode ser apenas aparente, devido provavelmente ao fato de que muito do que se lê em Gênesis sobre o assunto talvez não esteja lá de fato. Sejam, na verdade, opiniões subjetivas daquele que lê. Por outro lado, a teoria de que o ser humano evoluiu de criaturas não humanas, isso sim é irreconciliável com o texto de Gênesis, porque o texto de Gênesis diz que Deus criou a humanidade a partir da vida de Adão e Eva. Então, essas teorias sim elas são irreconciliáveis. Agora, questão de idade da Terra, etc., a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a Terra. A Bíblia não está lá para uma contagem de anos ou de dias, mas sim para dizer que Deus é o originador de todas as coisas. Bem, o primeiro ponto da lição, então, fala sobre o racionalismo e a fé cristã. E nesse primeiro ponto, a lição, ela traz uma pergunta. E você pode fazer, professor, essa pergunta aos seus alunos. E para você fazer essa pergunta, você precisa ter respostas também para dar aos seus alunos e poder conduzir o debate de forma agradável. Pergunta: você já ouviu falar a respeito do racionalismo? Sabe o que significa? Segundo o dicionário teológico,
abordado na nossa lição, o racionalismo significa um sistema filosófico que tem como critério único de verdade a demonstração racional das coisas. Então, para o racionalista, tudo que escapa à luz da razão não merece ser considerado. Desta forma, em tese, a razão descarta completamente o sobrenatural, restando apenas os fatos em si. René Descartes, por exemplo, foi o primeiro dos grandes filósofos racionalistas. Viveu entre o ano de 1596 e 1650. E ainda outros filósofos como Spinoza, entre outros. Por meio dos estudos de Descartes, por exemplo, nasceram a dúvida e o racionalismo cartesiano. A primeira exclui da consideração filosófica, de uma consideração filosófica séria, tudo que se possa ter dúvidas. O segundo, teoricamente, dava ao filósofo a chave que, além de abrir as portas para a realidade, por uma realidade plena, digamos assim, dava ao filósofo o conhecimento do método científico. Então, suas investigações, conforme esse método racionalista, suas investigações davam livre acesso à dúvida, admitindo, inclusive, que tudo que houvesse em sua mente poderia ser sonhos e ilusões. Daí surge a célebre frase, né? Penso, logo existo. Assim, como ele poderia ter certeza de que o mundo existe? Repetindo, ele foi o criador da célebre frase, penso, logo existo. Ou seja, o mero fato de que eu estava tendo dúvidas e, portanto, pensando, significava que ele existia. Mais uma pergunta. Seria dúvida, uma pergunta para você fazer aos seus alunos. Seria a dúvida uma informação primária confiável? Deve-se dizer que também é questionável. Se é possível começar a investigação tendo a dúvida como informação primária, por mais difícil que seja formular este fato, todos nós temos consciência profunda de não estarmos sozinhos em nossas dúvidas. Vivemos num contexto e esse contexto é constituído por outras pessoas, outros objetos e por Deus. Em resumo, a filosofia cartesiana representa um falso começo. Com o tempo, isso Colin Brown, no seu livro Filosofia e Fé, nos fala a respeito disso. Com o tempo, tal filosofia tornou-se, inclusive, desacreditada, porém, deixando bases para argumentações posteriores. Nós também podemos, junto com essa discussão do racionalismo e a fé cristã, trazer um outro elemento para a discussão, que é o ceticismo. E conforme Colin Brown, o racionalismo era a nova filosofia do século XVII e a filosofia ortodoxa do século XVIII. Embora houvessem questionamentos sobre os métodos e resultados do racionalismo, a procura por conceitos sobre a realidade que fossem diferentes continuaram a serem racionais em sua base. Ao menos 4 desses pensadores devem ser levados em conta. Os franceses, Rousseau, Voltaire, além dos alemães Lessing e Kant, muitos famosos no estudo da filosofia. E é interessante, querido professor, querido superintendente, você não precisa transformar a sua aula em um saco de dúvida com os seus alunos, mas é importante que você, professor, tenha ao menos as informações básicas de quem são esses pensadores e quais são as suas ideias, e eles como contestadores da fé cristã. Por exemplo, é importante que você tenha ideias do que eles disseram para que você possa estar tratando com os seus alunos
em relação a isso. Cada um desses filósofos, ao seu modo, todos eles buscaram conceitos iluministas para o conhecimento, para a conduta e para a religião. Todos eles rejeitaram a religião tradicional baseada no teísmo, voltando às nossas lições anteriores. Quando você questiona o teísmo, você acaba questionando o andamento do cristianismo ortodoxo, como nós assim o seguimos. No período posterior à Reforma Protestante, boa parte dos europeus tinham o cristianismo como base de suas crenças. Nesse período, os debates religiosos, em grande parte, haviam disputas, mostravam que haviam disputas internas do cristianismo sobre o sentido das doutrinas essenciais e específicas da fé. Mas é no século XVII que houve uma ascensão do ceticismo religioso que desafiou a verdade da fé cristã. Alguns apologetas responderam às críticas racionalistas à doutrina cristã por meio de um ceticismo próprio, em relação à confiabilidade da razão humana, e propondo uma abordagem religiosa que enfatizava a fé como resposta do coração. Outros apologetas aceitaram o desafio racionalista e procuraram respondê-lo, provando que o cristianismo era tão racional quanto as conclusões da ciência moderna. Esses dois enfoques são tipificados por Blaise Pascal, no século XVII, e Joseph Blatter, no século XVIII. Depois você procure o livro de apoio. O livro de apoio traz algumas dessas informações. Depois você pode procurar uma pesquisa melhor sobre esses dois filósofos que buscam responder a essas questões, ok? Um outro ponto da nossa lição vai falar sobre a ciência e a sua importância, por exemplo, e as limitações da ciência. Um dos objetivos da ciência é a questão da busca das respostas. E, na verdade, de forma bem honesta com você, professor, com você, aluno, de uma forma muito honesta, deve-se compreender que a ciência não consegue responder questões de significado, aquelas que se preocupam com o porquê. As tentativas da ciência em responder sempre terminam no como, mas não conseguem chegar no porquê. Já a Bíblia não se preocupa no como, mas sim no porquê das coisas. Um exemplo, a história de Caim, de Abel, não está no texto com o objetivo de mostrar com quem Caim casou, ou qual era a marca que Caim estava sobre ele, mas as histórias sobre Caim e Abel estão no texto com o objetivo de mostrar as consequências do pecado, da desobediência e os seus efeitos sobre uma família. Está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 8. Essas discussões sobre com quem Caim casou, qual era a marca que estava sobre Caim, são questões extremamente periféricas na discussão do texto bíblico e que a Bíblia não tem nenhum interesse em tratar ou mostrar sobre isso no como, mas o porquê que as coisas ali estão e o porquê que tais coisas aconteceram. É uma informação sobre o que o pecado traz sobre a vida humana. As genealogias, por exemplo, que estão no texto bíblico, estão colocadas para compreendermos as origens do porquê Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, começa livro da genealogia de Jesus, e aí começa a ligar Jesus a Davi e a Abraão, dois das personagens históricas importantes do povo judeu. Então as genealogias estão colocadas para compreendermos as origens do porquê Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, do porquê Jesus é filho de Adão e filho de Deus, conforme Lucas capítulo 3, versículo 38,
você perceber a genealogia que Lucas coloca, Jesus é filho de Deus de duas formas, porque a genealogia que Lucas coloca, ela é apresentada depois do batismo de Jesus, depois de Deus dizer, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Lucas estava dizendo, esse que vocês estão vendo, ele é filho de Deus, porque Deus disse que era filho dele. E Lucas começa a botar genealogia até mostrar Jesus, filho de José, filho de outro, tal. E esse veio de Adão de Deus. Então liga Jesus a Deus nas duas formas, natureza humana e natureza divina, que nós veremos nas lições futuras. Então, não compreender essas questões acaba por levar as pessoas por caminhos que a própria Bíblia não está propondo. Então, algumas pessoas criam problema na leitura do texto bíblico porque caminham por caminhos que a própria Bíblia não propôs que seja caminhado, e aí você cria problemas na leitura do texto bíblico. Bem, também vai dizer que existem limitações, as limitações na formulação de valores. Muitos problemas que as pessoas carregam em relação à ciência e à Bíblia são frutos de não conseguirem compreender que a ciência também possui suas limitações. A ciência é limitada. Os métodos e os termos de referência da ciência não permitem que ela investigue, por exemplo, questões de valores e de significado. As questões que seriam tratadas pela moral e pela religião. Mas isso não significa, ou seja, mas isso não implica, melhor dizendo, que as questões de valor e significado não estejam ou não sejam pertinentes. Nem indica que as verdades dessas áreas devem ser procuradas por outros meios. Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 12, nos deixa isso muito claro nas palavras do sábio Salomão. Pergunta, qual o valor do ser humano? Será que um tubo de ensaio em um laboratório poderia responder qual o valor de um ser humano? Um químico, por exemplo, pode analisar o corpo humano em termos de elementos químicos, mas para lhe atribuir, entre aspas, valor, estritamente pelos elementos químicos, teria que recorrer aos critérios externos. Um cientista social, por exemplo, pode alegar que é errado assassinar porque causa uma desestabilização social. Obviamente que condenamos o assassinato, seja ele como for. Mas alguém pode perguntar, por que é bom ter uma sociedade estável? A resposta a essa questão é baseada em questões morais e éticas, sem nenhuma base científica a ser encontrada em um tubo de ensaio sob análise de um microscópio. A ética e a moral, e nós vivemos em uma sociedade cujos princípios fundantes são princípios judaicos cristãos, é que vai também nos dar o valor da vida. Por que somos contra o aborto? Por que somos contra a eutanásia? Porque nós acreditamos que a vida é um dom de Deus. Nós não temos autoridade sobre a vida para tirar a vida de ninguém. Particularmente sou contra a pena de morte. Por quê? Porque eu não posso definir o valor de uma vida, mas sim Deus é quem dá a vida. Deus que tem o poder de dar e de tirar a vida. A vida é um dom de Deus. É algo que nós recebemos gratuitamente. Nós não pedimos para nascer. Mas a vida que eu carrego nesse corpo é um dom de Deus. E por isso eu preciso cuidar muito bem dela, até que o Senhor nos chame de volta para si. Bem, nós também, falando sobre o ponto 3 desta lição, é sobre a ciência e a fé. E aí a lição vai tratar em 3 pontos, em 3 subpontos, que é a mente humana. O cristianismo e a ciência não são rivais, estamos dizendo isso. E o subponto 3,
a universidade e o abandono da fé. Chegaremos já nessa questão da universidade e do abandono da fé. Mas a ciência e a fé cristã. Questões de atribuições e significado. O fato de acreditar que a vida tem um significado está ligado de forma muito íntima à nossa capacidade e raciocínio. Mas por que se deve confiar em nossa mente? Por que se deve confiar em nossa mente? Porque ou a mente de um cientista e suas conclusões, por que deve se confiar? Porque a mente de um cientista e suas conclusões, que são aceitas com tanta facilidade e declarações, e são declarados como conhecimentos científicos e para muitos fidedignos e que não podem ser contestados. Será que existe uma base científica para essa confiança? É simples a resposta. Não há. E por que não há? Porque o máximo que a ciência pode fazer é dizer como funciona o cérebro, a física e a química daquilo que ocorre em nossas células cerebrais. No entanto, a ciência não pode nos dizer qual o significado desses processos, quais o significado desses processos físicos e químicos em termos de razão e lógica. Além disso, a ciência é um filho do cristianismo. A própria ciência, querido professor, querido superintendente, a própria ciência não consegue explicar nem provar que a lógica e a razão são fundamentais para toda a atividade científica, que elas sejam fidedignas. Não pode. Daí, meu querido professor, meu querido superintendente, daí a ideia de você fixar na mente dos alunos, de trabalhar com eles, esta questão que a oposição entre uma e outra, entre ciência e fé, é feita mais por indivíduos que interessam para eles essa discussão e criar um inimigo do que uma proposta do texto bíblico. Nesse caso, os cientistas precisam assumir que elas têm valor. O que elas têm valor? A lógica e a razão. Então, para você trabalhar e desenvolver um método científico, você precisa da razão, a própria lógica. A lógica e a razão, que são fundamentais para toda atividade científica. Qual é a base para terem a razão e a lógica como algo fidedigno? Em termos históricos, podemos saber a resposta disso. Isso é interessante você fixar por seus alunos qual é a base para que os cientistas usem a razão e a lógica em seus estudos. Em termos históricos, podemos saber a resposta. Os fundadores da ciência moderna baseavam-se inteiramente em conceitos cristãos para acreditar na razão e em sua capacidade de entender a natureza. Por que isso? Essa compreensão pode ser até estranha hoje para nós. Quando muitas pessoas advogam a ideia de que o cristianismo e a ciência são rivais. No entanto, ao longo dos últimos anos, os historiadores, filósofos da ciência, vêm tornando cada vez mais claro que a ciência moderna deve muito ao cristianismo. E eu quero fazer uma citação de Ernest Lucas. Ele diz o seguinte, prestem atenção: a investigação da ciência só encontrou o solo fértil depois que a fé num Criador pessoal, racional, realmente impregnou toda a cultura, a partir dos séculos da Idade Média Alta. Essa foi a fé que forneceu uma dose suficiente de crédito na racionalidade do universo, confiança no processo e valorização do método qualitativo, todos eles ingredientes indispensáveis da investigação científica.
Então, a ciência é um filho ou uma filha do cristianismo. A Bíblia ensina que o mundo foi criado por Deus a partir do nada, por um ato livre da vontade de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3, nos diz isso. A cada instante, o mundo depende de Deus para continuar existindo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, nos diz isso. Uma vez que Deus agiu de forma livre e não podemos adivinhar o que Ele fez, a única forma que temos para fazermos descobertas sobre a criação e entendê-la é o estudo pelo método da observação e da experiência. Então, quando os cientistas desenvolveram o método da observação e da experiência, desenvolveram a partir de um universo que funciona de forma regular, e essa regularidade é dada pelo Criador de todas as coisas. Que interessante, né? Você percebe que quando existem muitos cientistas cristãos, existem muitos cientistas que o estudo da ciência, do estudo dentro de laboratórios, o estudo dentro com os microscópios, os estudos do universo não tornou eles céticos e nem ateus, mas sim acreditando na soberania de Deus, da grandeza de que somente um ser sobrenatural, que é o nosso Deus, pode ter criado todas as coisas. Então, meu querido professor, meu querido aluno, foque bem essa ideia nesta lição. A Bíblia nos diz que Deus é um criador pessoal, racional, digno de confiança. Assim, podemos entender e podemos esperar que a sua criação seja ordenada e seja racional. Textos como Gênesis 1 e Gênesis 8, 22, nos dão a base que sustenta esta conclusão. Foi justamente sobre esse fundamento que os primeiros cientistas desenvolveram o conceito de leis naturais e começaram a procurá-las. Eu quero fazer uma outra citação para você, aluno, para você, professor, de Katharine Hayhoe, professora da Universidade do Texas Tech, formada em Física e Astronomia, PhD em Ciências Atmosféricas, evangélica, em um texto que ela enviou para uma popular revista de ciência. Olha o que ela diz, abre aspas, e eu vou ler textualmente o que ela diz. Abre aspas. Eu sou uma cientista. Eu tenho uma licenciatura em Física e um doutorado em Ciência Atmosférica. Eu estudo as mudanças climáticas. O meu trabalho baseia-se em evidências científicas, observações, princípios físicos, experiências e modelos. Eu também sou cristã. Eu acredito que o universo existe por causa de alguém maior do que nós, que, como a Bíblia nos diz, o fez começar. Vejo a ciência e a fé como dois lados da mesma moeda. Cada um deles nos fornece algo que não se pode obter a partir de outro. E quando discordam, geralmente é porque estamos interpretando um ou o outro de maneira restritiva demais. Olha que interessante. Olha que interessante. Você pode voltar depois um pouquinho esse pedaço dessa aula e gravar essa informação que eu lhe falei. É uma citação de uma PhD e que é professora de uma das maiores universidades americanas. E não é professor de ciências humanas ou de teologia, é uma cientista dessas questões da ciência, onde existe um grande número de céticos e de ateus. A fé não impede o raciocínio e nem nos torna ignorante aos acontecimentos em nossa volta. Fixe isso na mente dos seus alunos. Crer também é pensar. Não se esqueça disso. Ao contrário, a fé nos coloca diante dos verdadeiros questionamentos sobre a base que um Deus pessoal, onipotente, criou
o universo, de forma que há uma estrutura e um design inteligente na criação. Então, no último ponto desta lição, no último subponto, vai estar tratando sobre a universidade e o abandono da fé. Então, alguma citação, por exemplo, de Nancy Pierce, nesta parte. Por que jovens crentes fiéis ao Senhor, criados em lares evangélicos, abandonam a fé ao ingressarem na faculdade? Isso tem sido perguntas e muito sérias. A resposta não é tão simples como se pode observar. Mas esta lição, esta revista de escola dominical, ela tenta preencher esta lacuna. Muitos jovens chegam na universidade e vão encontrar professores ateus, professores que não creem na existência de Deus. No final da história são ateus, graças a Deus. Precisa-se ter mais fé para crer no acaso, que é um tema de uma outra lição nossa que vamos estudar, do que para crer em Deus. Então, estude esta lição com graça, com vontade, porque tem muito assunto para você tratar. E eu quero concluir esta lição destacando a conclusão que está na nossa revista, que você precisa focar isso nos alunos, que embora em nossos dias alguns cientistas não aceitem a fé cristã, nós continuamos a crer no poder criativo do nosso Senhor e que dele procede todo o nosso conhecimento. E que nós precisamos ocupar, assim como esta professora que eu citei, como Catherine, nós precisamos ocupar todos os espaços dentro da nossa sociedade. Porque precisamos viver uma vida para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a salvação dos perdidos. Se as universidades elas têm professores, se o sistema judiciário tem juízes que julgam como uma nova hermenêutica, por exemplo, cabe a você, jovem, cabe a você, professor de jovem, estudar, correr atrás, passar em concursos públicos, criar as suas empresas, serem protagonistas da história, porque Deus tem o melhor para nós. E precisamos ocupar todos os espaços que nos são oferecidos. Não podemos deixar que outros ocupem esses espaços. Se nós acreditamos que temos a verdade a partir da palavra de Deus, mantenha-se fiel a Deus, estude, porque os professores das grandes universidades vão se aposentar. E se Cristo não voltar até lá, você pode fazer o concurso e ocupar o lugar deles e fazer da sua profissão um lugar para a glória de Deus. Deus abençoe você, foi bom estar aqui e eu lhe aguardo na próxima aula.